Olá, vamos dar sequência agora às nossas atividades. Agora falando um pouquinho de algumas questões, num primeiro momento podem parecer mais complexas, mas é porque elas não têm tanta relação com a atividade técnico-jurídica. Vamos falar da mediação e arbitragem a partir da ideia da teoria do conflito. Então vamos começar com a nossa conversa inicial. Vai ter uma conotação de gerar a seguinte reflexão. Pensa um pouquinho nisso que o nosso Guimarães Rosa trouxe para a nossa reflexão. O corre da vida embrulha tudo. A vida é assim, esquenta e esfria, aperta e daí afrouxa, sossega e depois desinquieta. O que ela quer da gente é coragem. Na verdade, a reflexão que nós fazemos aqui é de que a vida é feita de conflitos. Queira ou não, hoje ainda nós vamos ter algum conflito. E a forma de interpretar o conflito, no nosso sentir, é que vai fazer toda a diferença. Por isso, para conhecer um pouquinho melhor de mediação, de conciliação, de negociação, todas as ferramentas de solução de conflitos, é fundamental entender um pouquinho da moderna teoria do conflito. É isso que nós vamos fazer na nossa aula de hoje. Nessa aula, o que nós veremos é a moderna teoria do conflito, que, como eu disse, foge um pouquinho da área técnico-jurídica, mas é muito importante, porque sem conhecer o conflito, nós vamos ter maior dificuldade de entender como funcionam as técnicas, as ferramentas, os métodos de solução de conflitos. E aqui vamos falar das necessidades humanas, principalmente de Maslow, Abraham Maslow, que fala das necessidades humanas. Vamos começar a traduzir aquilo que, tecnicamente, desde Liebman falava de lide, que é o fracionamento do conflito trazido ou levado à apreciação do Poder Judiciário. Vamos fazer uma distinção inicial entre lide processual e lide sociológica, que na linguagem da autocomposição, dos métodos consensuais, nós chamamos isso de posição e interesse. A lide processual chamamos de posição e a lide sociológica de o verdadeiro interesse das pessoas. E vamos depois verificar como funciona melhor o pensamento. Vamos lembrar de Eduardo de Bono, técnica dos 6 chapéus, a metodologia de mapeamento do pensamento. Tudo isso refoge um pouco, dentro da ideia da transdisciplinaridade. Ou seja, nós vamos procurar, para resolver conflitos, transitar pelas disciplinas, sem fronteiras ou divisas, buscando um pouquinho da psicologia, um pouquinho da sociologia, um pouquinho da filosofia, as nossas reflexões iniciais, trazendo um pensamento, como eu já trouxe em momentos anteriores o pensamento de Rui Barbosa, hoje trago o pensamento de Guimarães Rosa, no sentido de que a vida é assim, a vida é feita de conflitos. Esse vai ser o nosso desafio e vamos passo a passo avançar pedagogicamente para ter uma exata compreensão a partir do conflito, as relações humanas, as necessidades humanas, a fim de que tenhamos as melhores soluções, tendo em vista a perspectiva das pessoas, tendo em vista as perspectivas do jurisdicionado, dos interessados, sempre respeitando aquele princípio maior, aquele princípio antropológico comum de todas as relações que está na Constituição da República, que é a dignidade da pessoa humana. Vamos começar então agora a analisar a ideia da moderna teoria do conflito. Essa ideia da moderna teoria do conflito, nós falávamos que o conflito é alguma coisa natural nas relações humanas. A expressão de Guimarães Rosa, o corre da vida embrulha tudo, esquenta, esfria, sossega, depois desinquieta. Essa é a ideia da dinamicidade da nossa vida. E a ideia da teoria do conflito é que quando nós falamos em conflito, naturalmente o ser humano e todos nós inseridos nesse contexto, com, claro, algumas diferenças culturais relativamente a alguns países, mas invariavelmente, quando nós falamos de conflito,
vem a ideia de alguma coisa que não é muito positiva, né? Peço para você agora fazer uma reflexão, né, sobre conflito. Por exemplo, quando você analisa o conflito e pensa em um conflito, algumas vezes a gente vai fazer essa reflexão de você imaginar sobre um conflito, né? Então pensa lá, uma situação que você passou e que você tem enfrentado algum conflito. Imagina esse conflito e pensa numa palavra associada a conflito. Pensa alguma coisa que vem à sua mente quando você imagina conflito. Eu costumo fazer nas aulas presenciais, mas aqui vai funcionar também, tá? Repetindo para você, respira fundo aí. Eu estou perguntando, conflito, 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 conflito. Pensa por alguns segundos, qual a palavra que vem na sua mente quando você pensa em conflito? O que nós vamos perceber é que, dependendo da percepção e das palavras que vierem à sua mente quando você pensa conflito, existe uma cadeia sequencial e que vai acontecer. Invariavelmente, o que vai acontecer é que, falando de conflito, as pessoas vão encontrar exatamente essa mesma situação. Vão, invariavelmente, lembrar de guerra, de briga, de agressão, insulto, violência, tristeza. São sentimentos e palavras aliadas ao conflito. Esses sentimentos e essas palavras, o que os especialistas em psicologia, em comunicação, em programação neurolinguística acabam por nos informar, é que, dependendo dessa reação, dependendo dessa percepção do conflito, as reações também decorrem exatamente dessa percepção. E isso, então, vai encadear, a partir de agora, se eu tenho a percepção de que conflito para mim tem esse aspecto negativo, eu vou criar no meu organismo algumas reações. Essas reações também são variáveis, né? Veja lá, transpiração, dispersão. O que acontece com você quando você se submete a um conflito? Por exemplo, eu me recordo que eu fico com um pouco de tensão muscular. Algumas vezes tem um pouco de taquicardia, a minha respiração fica um pouquinho diferenciada. O que acontece com você? Eu quero que você pense, né? Estas reações são naturais dos seres humanos. Transpiração, dispersão, um sentimento de raiva, ou seja, nós vamos ter reações fisiológicas, nós vamos ter reações emocionais e reações comportamentais. O importante é que você possa perceber que a mesma coisa que acontece com você também pode acontecer com as pessoas envolvidas em conflitos. Todas as reações são muito parecidas, né? Há uma espécie de uma modelagem em relação ao comportamento humano, e o comportamento humano muitas vezes se repete em relação a essas situações. Agora, o importante é você perceber assim, a partir da percepção sobre o conflito, isso vai gerar alguma reação no seu organismo e vai gerar também, por parte da pessoa que tem essa percepção, algumas reações. Vamos ver agora como são essas reações. Dentro dessas reações, você vai poder ter, por exemplo, uma necessidade de jogar a culpa no outro. Então, quando nós falamos em mediação, em conciliação, nós percebemos que quando as pessoas estão envolvidas e têm a percepção do conflito como algo negativo, aponta o dedo para o outro e quer jogar a culpa no outro, né? Independentemente daquilo que aconteceu, independente do vício de comunicação que tenha gerado o conflito, independente da diferença de crenças, de valores que tenham propiciado algum ruído na comunicação, a tendência do ser humano é jogar a culpa no outro. É como se você, em determinado momento, servindo como conciliador ou mediador, você pudesse perceber que é um apontando o dedo para o outro, atribuindo a culpa para o outro. Um julgando o outro, um reprimindo o comportamento do outro. O problema sempre está no outro. A pessoa não consegue enxergar que talvez ela também possa ter contribuído para essa diversidade, essa desavença inicial relativamente aos seus valores. Reprimir comportamento, analisar fatos e polarizar a comunicação.
eu lembro que nós estávamos fazendo uma capacitação em determinado momento com os magistrados. Os magistrados em início de carreira e mostrando para eles que é muito importante perceber isso. Já que o magistrado todos os dias levanta de manhã e vai ter de resolver conflitos, ele tem que entender um pouquinho dessa lógica. Tem de compreender que a partir da percepção sobre o conflito, toda uma cadeia sequencial vai acontecer e que invariavelmente pode acontecer de chegar a essa situação de atribuir culpa, de julgar e de polarizar comportamentos. E a juíza, que estava em formação, ela disse que em determinado momento ela sentou numa audiência com um advogado e tentando fazer uma conciliação. Começou conversando, se apresentou, o meu nome estou aqui para ajudá-los a resolver esse conflito. E em determinado momento o advogado disse, você não está sabendo fazer conciliação. E ela ficou muito chateada com aquela afirmação do advogado, dizendo que ela não estava sabendo fazer o seu trabalho, e ela teria dito, eu estou sim, eu estou sabendo fazer conciliação. Eu fiz uma capacitação, eu fiz um curso, eu fiz uma formação e eu sei fazer conciliação. E o advogado, do outro lado, disse, não está não. E ela falou, eu estou sim. Essa parece uma piada isso que acontece no relacionamento humano, mas é uma polarização. Um diz sim, o outro diz não. Eles podem ficar, provavelmente, dias e dias, horas e horas discutindo. Quando a comunicação é polarizada desta forma, nós temos que fazer com que ela saia do lugar, que essa comunicação flua, que haja uma possibilidade de gerar essa fluidez na comunicação. O desafio, então, no primeiro momento, é perceber que, a partir daquilo que eu sinto em relação ao conflito, vem uma palavra negativa, eu vou ter reações que também se vinculam a essa percepção negativa. E as reações, elas também vão ser decorrentes dessa mesma percepção. Então, se a percepção é ruim, eu vou ter reações fisiológicas, meu organismo vai ficar tenso, vou ter taquicardia, vou ter reações emocionais, vou ter outro tipo de reação e vou criar na minha cabeça alguns procedimentos de resolução de disputas como esses que aqui estão. E o pior deles, na área da comunicação, e quando nós falamos em serviços jurídicos, é muito importante que percebamos que a polarização não vai gerar nenhuma sequência positiva. Sempre que houver polarização, a comunicação fica estagnada e não vai gerar uma continuidade. Qual que é o desafio? Mudar a percepção. A partir do momento que eu mudo a percepção, mudando a percepção, eu posso também mudar toda a cadeia sequencial. O desafio, então, é tentar mudar a percepção. Eu quero, algumas vezes, em outras universidades, onde eu leciono, nós vamos em vans, né? E os professores se reúnem de várias áreas, professor de administração, professor de direito, professor de economia, e nós vamos em determinados locais almoçar juntos e tal. E eu lembro uma das oportunidades em que nós estávamos lecionando, então professores de várias áreas, e um professor então perguntou, qual que é a sua área? Eu disse, a minha área é a área do direito. Daí, área do direito. Então tinha um de economia, outro de administração, todas áreas variadas. E aí me perguntaram, mas o senhor dá aula do quê? Eu disse, eu dou aula de gestão de crises, resolução de conflitos. E aí eles fizeram alguma avaliação comparativa com aquilo que acontece na administração e na economia, e eu tentava explicar para eles que a partir da mudança da percepção é possível mudar toda a cadeia sequencial. Eu posso ficar mais calmo se eu mudar a percepção. Eu não preciso ter aquelas reações de tensão muscular, taquicardia, reações fisiológicas que normalmente acontecem, reações emocionais. E eu tentava explicar isso para os outros professores. Em determinado momento surgiu uma grande oportunidade. Passou um carro em alta velocidade, furou o sinal e a nossa van teve que frear. E todos foram jogados para frente. Nesse momento, eu tentava explicar para eles que a escalada do conflito ela se desenvolve em espirais destrutivas.
né? E eu estava tentando explicar isso. Quais são essas espirais destrutivas? Começa com uma agressão. No Brasil, normalmente, xingamentos à inteligência, né? Então, vem algumas ofensas. Ah, seu burro, seu idiota, seu ignorante, e assim vai. Até que, em determinado momento, essas ofensas chegam aos ascendentes, né? Do sexo feminino. Eu digo sempre que os pais não são lembrados, mas as mães são muito bem lembradas nessa hora. Então, se quer ofender alguém, xinga a mãe dele, né? E aí vem e explode em violência. Então, a espiral do conflito ela se desenvolve em espirais destrutivas e chega na... Bom, e eu explicando lá para os professores isso. Bom, nesse momento passa o carro em alta velocidade, fura o sinal, e os professores começam a escalada da violência, a escalada do conflito destrutiva, xingando aquele que furou o sinal. Que idiota, que burro! E daqui a pouco já estão xingando a mãe daquele senhor que furou o sinal. Bom, nesse momento, eu lembrei que a teoria, ela nos indica, a moderna teoria do conflito, que se você mudar a percepção, você pode mudar toda a cadeia. Então eu provoquei a mudança da percepção. O que eu fiz? Eu falei, senhores, atenção, daí todos me olharam. Eu falei, talvez aquele senhor que furou o sinal estivesse levando a mãe dele para o hospital. Daí, eu lembro que teve um dos professores que me olhou até com certa raiva, assim, dizendo, o que você está fazendo? Você está defendendo aquele filho da... E eu lembro que eu falei, não, eu só estou dizendo que talvez ele esteja levando a mãe dele para o hospital. Bom, quando eu falei isso, eu provoquei uma mudança na percepção da situação de fato. E aí um outro professor disse, talvez se eu estivesse levando a minha mãe para o hospital, eu também não tivesse percebido o trânsito, tivesse furado o sinal. Perceba, o que acontece com você quando você começa a criar uma hipótese possível de mudança na percepção? Muda toda a cadeia. Eu não preciso mais ficar tenso com aquilo, porque fica plenamente justificável a conduta daquele cidadão. Conflito é natural das relações, sempre que houver uma razão propícia, justificável, eu consigo compreender esse comportamento e aí muda toda a cadeia. Nesse primeiro momento, essa percepção eu quero que você tenha, né? Conflito, de regra, gera alguma coisa negativa, uma palavra associada ao conflito, um sentimento negativo associado ao conflito, mas se você mudar a percepção, pode modificar também toda a cadeia. É isso que eu quero que você perceba. Conflito faz parte das relações, o conflito, portanto, existe desde a nossa reflexão inicial, o corre da vida embrulha tudo, esquenta e esfria, todos os dias nós vamos ter conflitos. Agora, a forma de enfrentar o conflito, você que é um profissional que atua na área jurídica, você que é um profissional que quer trabalhar na área de gestão de crises e conflitos, tem que perceber que o conflito faz parte da vida em sociedade. Tem que perceber que existe uma necessidade. Todos os seres humanos têm as suas necessidades e para suprir as suas necessidades, muitas vezes nós vamos encontrar outras pessoas também tentando suprir as suas necessidades básicas. Para satisfazer as necessidades, o que acontece? O ser humano vai encontrar alguma resistência representada pela necessidade dos outros seres humanos. Isso eu quero que você perceba, porque aqui nós estamos trabalhando dentro da ideia que Abraham Maslow trabalhou das necessidades humanas. Então todos os seres humanos têm necessidades básicas, fisiológicas. Eu preciso me alimentar, eu estou com sede, eu preciso ir ao banheiro. Essas necessidades básicas. Depois vai havendo uma escalada nessa pirâmide das necessidades. Hierarquias das necessidades de Maslow. Dentro destas necessidades básicas, nós temos as necessidades fisiológicas, depois uma necessidade de segurança. Mesmo aqui numa sala de aula, eu digo que nós estamos numa microsociedade e eu, como professor, como facilitador do conhecimento, como mediador do conhecimento, tenho de gerar, em alguma medida, o atendimento a essa necessidade de segurança. Por isso nós temos essas apresentações em slides,
nós temos a descrição inicial daquilo que nós vamos tratar, porque você precisa ter uma sensação de segurança. Depois, necessidades sociais, né? O ser humano é um ser social. Autoestima, até que o ápice da pirâmide é a autorrealização. Nesse momento, o que eu preciso? É que você grave, que você recorde que a partir da ideia de conflito, nós temos uma sensação negativa, um sentimento negativo. Isso produz reações e uma forma de solucionar conflitos. Percebendo isso, nós podemos ajudar as outras pessoas a também resolver os seus conflitos. Todos os dias teremos conflitos, pessoas tentando atender e escalar a pirâmide das necessidades. As pessoas vão encontrar pessoas também com necessidades e os conflitos surgirão. Conflitos são inevitáveis e fazem parte da nossa existência na Terra. A vida na Terra vai ser uma vida de conflitos. Agora, compreendida um pouco melhor a ideia da evolução do conflito dentro do contexto das necessidades humanas, você, ser humano, tem as suas necessidades básicas, fisiológicas, de segurança, de estima, até chegar à autorrealização, e todos nós escalamos essa pirâmide das necessidades de Maslow. Nós vamos ter que perceber agora o nosso papel dentro desse contexto. Qual vai ser o nosso papel como profissional que vai auxiliar as pessoas a solucionar conflitos? O que nós precisamos fazer? Nós trazemos a ideia de mobilidade na resolução de conflitos. Mobilidade porque nós acabamos nos afastando um pouquinho daquela ideia inicial de que nós, os profissionais da área técnico-jurídica, profissionais, operadores jurídicos, precisamos levar todos os conflitos para o sistema judiciário. Então, vem uma ideia da pós-modernidade, você é o profissional dessa modernidade líquida, como dizia Bauman. Vamos trabalhar então a ideia de mobilidade na resolução de conflitos. Vejamos. Escolher na esfera pública ou privada alguma forma de encontrar a melhor solução para os conflitos. Encontrar dentro do contexto da solução de conflitos e a partir de alguma descrição daquilo que nós já conhecemos a partir de agora, por exemplo, eu sei que o conflito se desenvolve em espirais, de regra, espirais destrutivas. Eu sei que dentro da pirâmide das necessidades, o ser humano buscando satisfazer as suas necessidades terá desafios, encontrará com outros seres humanos também tentando encontrar e escalar a pirâmide das necessidades. Você, profissional do direito, você, operador jurídico, tem que encontrar na esfera pública ou privada alguma possibilidade de encontrar o melhor caminho. Nós falamos a melhor porta de solução de conflitos. Esse ambiente, né, nós falamos que o ambiente tem que ser um ambiente que possa gerar um respeito entre as pessoas. De regra, nós falamos em um ambiente neutro, um ambiente que estimule as soluções por meios de preferência extrajudiciais. Pode ser um escritório de advocacia, pode ser um cartório, serviço notarial e de registro, pode ser uma câmara privada de mediação e arbitragem, pode ser um centro ou um núcleo de prática jurídica de uma universidade. Nós vamos ter que encontrar, dentro da ideia de mobilidade na resolução de conflitos, a orientação a fim de que nós possamos, tendo base, tendo conhecimento de que o conflito se desenvolve em espirais, tendo conhecimento de que as pessoas vão ter conflitos nas suas relações, nós temos que ser aquele catalisador, aquele profissional que vai ajudar as pessoas dentro de um ambiente neutro a que as pessoas possam ser ouvidas, possam se expressar, possam contar as suas histórias e, ao mesmo tempo, encontrar a mais adequada solução para os seus conflitos. Primeiro, dentro dos meios extrajudiciais, prioritariamente, ou seja, fora do sistema judicial, mas, se necessário, também procurando instrumentos legais que autorizem a solução no próprio ambiente do Poder Judiciário. Você, profissional, prestador de serviços jurídicos, vão ter a recepção do primeiro contato.
Já se disse, muitos filósofos do direito dizem que o advogado é o primeiro juiz da causa. Eu diria que os profissionais prestadores de serviço jurídico são o primeiro juiz da causa. Então, independente da nossa atividade, mesmo em atividades internas de assessoria jurídica dentro de departamentos, em empresas públicas ou privadas, ainda assim nós temos o primeiro contato. É costume que todos procurem a busca de uma orientação jurídica. A quem eles vão procurar? Aos prestadores de serviços jurídicos. Então você vai ter esse primeiro contato. Conhecendo a teoria do conflito, conhecendo a escalada na pirâmide de Maslow, você tem condições de, no primeiro contato, possibilitar um encaminhamento com mobilidade adequada para a solução do conflito. Não encontrada a solução pelo método consensual, não encontrada a solução de uma maneira extrajudicial, facilitar, encaminhar a questão para uma solução dentro do sistema judiciário. Por exemplo, nós já fizemos alguns ensaios em relação ao conhecimento sobre os CJUSCs, Centros Judiciários de Solução de Conflitos e Cidadania, na terminologia da Resolução 125 do Conselho Nacional de Justiça. Lá eu tenho soluções pré-processuais, soluções processuais, que podem orientar um melhor encaminhamento. Então, dentro ou fora do sistema judiciário, métodos consensuais ou métodos adversariais, eu tenho condições de encontrar a mais adequada solução para os conflitos. Esse é o seu desafio da pós-modernidade. Nós temos que redefinir as nossas profissões, porque nós não sabemos como elas serão daqui por diante, com essa evolução tecnológica, como serão ressignificadas as nossas profissões daqui para frente. Esse é o nosso desafio. Profissional, prestador de serviço jurídico. Você tem que entender a lógica do conflito, entender que as coisas funcionam de uma maneira muito semelhante com os seres humanos em geral, para poder melhorar, indicar a melhor solução, a mais adequada para a solução dos conflitos da população. Esse é o nosso desafio. Agora nós vamos avançar, começando a falar um pouco sobre aquilo que tem sido chamado, do ponto de vista técnico-jurídico, de lide. E para tratar disso, nós temos algumas definições clássicas de lide, e eu quero que você comece a partir, por exemplo, Liebman falava sobre uma definição clássica de lide, que acabou ficando uma palavra que todo mundo repete: conflito de interesses qualificado por uma pretensão resistida ou insatisfeita. Essa é a ideia de lide. Mas eu quero que você perceba o seguinte, veja comigo, se nós pegarmos aqui agora essa bolinha, eu vou projetar uma bolinha. Vocês estão vendo essa bolinha? Essa bolinha que eu projetei, está embaixo da lide, eu diria que o que não está nessa bolinha não está no mundo. Essa observação, o que não está nessa bolinha não está no mundo. Para o operador do direito, de regra, é muito fácil você perceber assim, tem algumas expressões clássicas no mundo do direito. Por exemplo, o que não está nos autos de processo não está no mundo. O que não está nos autos de processo não está no mundo. Você já ouviu falar sobre essas ideias? Eu quero que você perceba que quando nós falamos em técnicas, em ferramentas, em processos, em métodos autocompositivos, nós vamos encontrar muito mais do que aquilo que está iluminado nessa nossa bolinha. Por exemplo, vamos voltar para a definição clássica de lide, lá de Liebman, conflito de interesses qualificado por uma pretensão resistida ou insatisfeita. A lide é apenas um fragmento do conflito. Entretanto, quando nós falamos em métodos consensuais de solução de conflitos, mediação, conciliação, a gente tem que ampliar esse conceito. E aquela bolinha que você viu ali, aquele círculozinho, ele amplia e ilumina todo esse estúdio de gravação, ilumina toda uma cidade, ilumina todo um estado. Porque quando nós falamos em métodos consensuais de solução de conflitos, não é só aquilo que está iluminado que interessa.
eu não posso repetir aquilo que eu repito normalmente na linguagem técnico-jurídica, de que o que não está nos autos não está no mundo. Por quê? Porque para soluções por métodos consensuais, para a solução por meio da mediação e da conciliação, amplia-se esse foco. E muito mais do que a lide, o que interessa é a solução do conflito. Então, o que eu tenho? E por que a lide é importante do ponto de vista técnico-jurídico? Porque sempre que eu tenho a lide, e o Código de Processo Civil vai dizer, o juiz está adstrito aos limites do pedido. O juiz não pode nem ir mais, nem menos do que o pedido. Não pode julgar fora do pedido. E por que isso acontece? Exatamente porque eu tenho o conceito daquilo que é materializado na lide, conflito de interesses qualificado por uma pretensão resistida. Faz sentido? Faz sentido. Desde que eu precise julgar o caso. Por isso nós falamos que a incidência dos pontos controvertidos incide a partir da lide. Ou seja, tem uma petição inicial e tem uma contestação. Tudo tem que ficar em torno de uma lide. E é sobre a lide que vai incidir a decisão. Sobre os pontos controvertidos que surgirem a partir da lide é que vai ser possível que o magistrado dê uma decisão. Entretanto, quando eu falo de soluções consensuais por métodos autocompositivos, onde eu busco que as pessoas, elas próprias, elas possam resolver os seus conflitos por elas mesmas, não faz sentido esse conceito de lide. E eu tenho que avançar, então, falando um pouquinho de lide processual, que é aquilo que consta dos autos de processo, que é aquilo que o advogado pleiteou, é aquilo que adveio da contestação e fixou os pontos controvertidos sobre os quais o juiz vai decidir, sobre os quais incidirá a prova e sobre os quais o juiz vai decidir. Entretanto, não faz sentido isso para os métodos consensuais. Porque os métodos consensuais, as partes vão trazer outras questões de relacionamentos, vão trazer os seus valores, vão trazer as suas crenças, os seus princípios, os vícios na comunicação, aquilo que traz como sentimento, aquilo que as deixou magoada na relação entre as pessoas. Então, tudo se modifica quando eu passo a analisar o método consensual. Os métodos consensuais, portanto, muito mais do que a lide, eu tenho que me importar sobre o conflito na sua integralidade. E é isso que nós vamos ver na sequência. A lide, portanto, dentro dessa lógica que nós vimos até agora, é um fragmento do conflito. O conflito se desenvolve em espirais, nós vimos, o conflito é um corte, é um vício na comunicação, é um ruído, alguma coisa aconteceu nesse corte. E aí, como que isso é levado ao sistema judiciário? Isso é levado por meio de um corte. O advogado pega alguns fatos, trabalha com esses fatos, leva ao sistema judiciário. Vem uma contestação, dentro dos mesmos argumentos, formam-se pontos controvertidos e essa ideia, portanto, é que está em torno da lide, né? Conflito de interesses qualificado por uma pretensão resistida. É sobre isso que o sistema judiciário julga, é sobre isso que incide uma decisão do juiz em relação aos pontos contraditórios entre as partes. Então, define-se esse ponto, vem a contestação, define os seus pontos, tem os aspectos controvertidos e o juiz impõe, então, uma decisão. Agora nós vamos precisar avançar um pouco e pensar que, além de nós termos uma lide, que é aquele fragmento do conflito que foi levado à apreciação do Poder Judiciário, as relações humanas, as necessidades das relações humanas importam muitas vezes em as pessoas não dizerem para as outras exatamente aquilo que as incomoda. Do ponto de vista da linguagem, dos métodos consensuais de solução de conflitos, nós chamamos isso de um verdadeiro interesse, que normalmente está encoberto pelas posições. O verdadeiro interesse, de regra, as pessoas não revelam.
O verdadeiro interesse as pessoas escondem, porque elas têm vergonha de dizer, elas não querem se expor em falar qual o verdadeiro interesse que as move, qual a verdadeira necessidade que as move. Então, normalmente as coisas ficam na superficialidade, ficam nas posições, ficam em torno da lide, apenas na lide processual, aquilo que é tratado como um argumento significativo para ela do ponto de vista técnico-jurídico. Entretanto, por trás dessa lide processual, por trás dessa posição, existe um verdadeiro interesse. Esse verdadeiro interesse, de regra, o ser humano não revela de imediato. Mas ele revelaria desde que se sentisse seguro, ele revelaria desde que tivesse a possibilidade de confiar no terceiro interventor, no mediador, no conciliador, ou até mesmo em um juiz fazendo uma boa conciliação. Mas mais importante do que isso é você, profissional, perceber que existe essa situação. Normalmente, aquilo que é apresentado como argumento, normalmente, por trás dele, existe uma verdadeira intenção. Existe um verdadeiro interesse, que seria, nesse caso, a nossa lide sociológica. Vejamos. Nós temos a lide processual, que é aquilo que é tratado mais ou menos como Liebman dizia, é a própria lide, a lide jurídica. E por trás da lide processual, nós temos uma lide sociológica, que é o verdadeiro interesse, que normalmente as pessoas não revelam. Como que tem sido definido pela doutrina, eu mesmo, a minha posição tem sido manifestada quando eu escrevo que lide processual é a descrição da parcela do conflito segundo os informes trazidos na petição inicial e na contestação. O que também vale, se você pensar, do ponto de vista do direito criminal. Vem lá um promotor de justiça, titular da ação penal, e oferece uma denúncia. Aquela descrição da denúncia é a descrição da lide penal. Quando vem as defesas, a defesa prévia, a defesa final, ela faz parte desses pontos controvertidos que são trazidos ao processo criminal. A mesma coisa acontece no processo civil. O nosso foco maior aqui é no processo civil, e, portanto, aquilo que consta dos informes da petição inicial e da contestação são representadas em juízo pelo que nós denominamos de lide processual. Do ponto de vista da linguagem, dos métodos consensuais, eu chamaria isso de posição. Logo depois da posição, eu tenho o verdadeiro interesse na linguagem dos métodos consensuais, que é a lide sociológica. É o que está por trás do muro da lide, são os verdadeiros interesses. Os verdadeiros interesses que movem as pessoas e que, de regra, elas não revelam. Entretanto, elas revelariam ou revelarão desde que você, como profissional, crie um ambiente favorável a um diálogo de respeito, desde que a conversa possa fluir dentro de um ambiente em que as pessoas percebam a total imparcialidade desse terceiro neutro, que permita que as pessoas possam ser ouvidas, que possam se manifestar dentro da ideia da pirâmide das necessidades, que as pessoas se sintam seguras e que você, como um catalisador, um terceiro, possa fazer valer o respeito ao ser humano, a dignidade do ser humano. Tudo isso vai informar a possibilidade de que as pessoas realmente se abram. Além da lide processual, da lide propriamente dito, né, as coisas vão se ampliando e as pessoas passam a falar mais sobre outras questões. Do ponto de vista técnico-jurídico, nós tínhamos a seguinte situação. Muitas vezes os juízes não podem se afastar, porque a própria lei exige que ele não pode ir além do pedido, fora do pedido, e quando as pessoas começam a tentar expor situações que não fazem parte do pedido, qual que é o papel do juiz? Espera aí, isso aí não tem nada a ver com o pedido. A lide processual é esta, e, portanto, eu não me interesso o que está fora do seu pedido. Quando eu trato de métodos consensuais,
Tudo me interessa. E eu amplio esse foco porque além da lide, tem os verdadeiros interesses. Essa é a ideia da lide sociológica, aquilo que realmente move as pessoas. E tudo interessa. E as pessoas então podem trazer as suas histórias. E elas podem contar que em algum momento ela ficou magoada por uma situação. Em algum momento teve um ruído da comunicação que a incomoda até hoje, né? E que pode até não fazer parte daquela lide processual. É alguma coisa muito além da lide processual. Então, eu diria que se eu tivesse de novo projetado aquela bolinha, eu cresceria agora e tudo interessa porque a lide processual é bem diferente da lide sociológica. A lide processual é apenas o fragmento do conflito. A lide sociológica procura trazer todos os aspectos do conflito, todos os aspectos que os seres humanos querem tratar para resolver o seu conflito. Eu diria de uma maneira simplista, mas ao mesmo tempo como uma metáfora para melhor compreensão, que quando eu resolvo a lide processual eu mato um processo. Quando eu resolvo a lide sociológica eu posso gerir um conflito. Eu posso chegar a resolver o próprio conflito. Então a lide é um fragmento do conflito que foi levado à apreciação do Poder Judiciário. Eu resolvendo a lide eu mato o processo, mas eu não resolvo o conflito. Eu tratando do verdadeiro interesse da lide sociológica, eu tenho condições de resolver a integralidade do conflito e gerar aquela finalidade do direito, a finalidade da justiça, que é a verdadeira pacificação social. Agora nós vamos avançar. E vamos falar um pouquinho dentro daquela ideia da transdisciplinaridade, muitos falam em interdisciplinaridade, a ideia de transitar pelas disciplinas, sem fronteiras ou divisas, fazendo com que nós possamos agora desenvolver um pouquinho mais, né? Então já falamos da teoria das necessidades, falamos sobre a moderna teoria do conflito, agora nós vamos falar sobre o pensamento. E para isso eu trago um pensador chamado Edouard de Bono. E o Edouard de Bono, ele trabalha uma metáfora muito interessante, que é a metáfora dos 6 chapéus. A ideia do Edouard de Bono é significativa porque ele, quando ele pensa em chapéu, ele imagina que cada ser humano possa desempenhar um papel a partir do momento que veste um chapéu. Ele trata da ideia dos 6 chapéus da seguinte maneira: eu posso articular o meu pensamento de uma maneira criativa, a partir da forma como eu vou pensar. Então, se eu vestir um chapéu, eu posso pensar como a cor daquele chapéu representa um papel. É como se fosse um mapeamento do conhecimento. Qual que é a ideia que ele traz? É um instrumento de apoio prático na articulação do pensamento. Quando alguém se dispõe a pensar raciocinando, ela procura fazê-lo de maneira intensa. Então, o que Edouard de Bono diz? Que algumas vezes eu quero resolver alguma questão imediata e todos os pensamentos vêm na minha cabeça ao mesmo tempo. Então, é como se vários chapéus viessem à minha cabeça ao mesmo tempo. Vários pensamentos ao mesmo tempo. E eu tento dar uma resposta e a minha resposta não é articulada. O que ele procura fazer? Mapear esse pensamento e procura com uma forma criativa, fazer com que cada vez que você calce ou vista um chapéu, você possa pensar, desempenhar um papel de pensador a partir desse chapéu. Ele tem várias obras publicadas, mas uma das obras que trata desse tema, além de obras que tratam do pensamento lateral, pensamento criativo, a obra é 6 chapéus. Eu tenho uma versão dessa obra, que é de 1989, uma versão antiga, mas continua sempre atual, porque o Edouard de Bono, ele diz que nós, quando pensamos de uma maneira imediata, tentando dar uma resposta imediata às situações, todos os pensamentos vêm à nossa cabeça de imediato. E aí nós confundimos tudo e acabamos não pensando de uma maneira inteligente. Ele traz a ideia de, primeiro, um chapéu branco. Um chapéu branco que é um chapéu neutro, soma de todas as cores. O chapéu branco é um chapéu que busca a base informacional. Então, a partir do chapéu branco, neutro e objetivo, eu, antes de decidir qualquer situação, eu tenho que ter uma base informacional. Quais as informações que eu tenho sobre determinada situação? Depois eu tenho um chapéu preto.
Eduardo de Bono costuma dizer que o chapéu preto é o nosso costume, é sempre crítico, sempre imaginando alguma coisa negativa do pensamento do outro. Quando o outro está falando, ao invés de eu ouvir o que o outro está falando, eu já fico pensando no que eu quero falar para contrariar o pensamento do outro. Esse é o chapéu preto. Ele vai ser muito importante, mas eu tenho que saber o lugar de vestir ou de calçar esse chapéu preto. É o chapéu da crítica. Eu tenho que usar esse chapéu, mas eu tenho que estrategicamente pensar quando que eu vou utilizá-lo. O chapéu amarelo, ele faz uma equiparação à riqueza, ao ouro, das coisas positivas. Ele equipara ao sol, que ilumina as coisas. Então são os pontos positivos. Então, quando eu vestir o chapéu branco, eu estou buscando base de informações. Quando eu usar o chapéu preto, é um chapéu crítico. O chapéu amarelo são os pontos positivos de uma ideia. Então eu levanto e eu procuro desempenhar o papel daquele otimista, que traz os pontos positivos de uma ideia. O chapéu verde é um pensamento criativo. Você pode imaginar uma árvore crescendo, é o brainstorming, chuva de ideias, alguns falam toró de palpites. É a ideia de você exercitar a sua criatividade por meio da utilização do chapéu verde. Chapéu vermelho, sentimento. Lembrar do coração, coração vermelho, sentimentos. Algumas vezes, para resolver conflitos, eu tenho que trazer os sentimentos. Eu não posso imaginar que seja possível resolver conflitos se eu não usar chapéu vermelho. E o chapéu azul é o chapéu do controle. Se eu tiver o controle da situação, imagina o céu, né? O céu azul é o controle da situação. É você como profissional, é o líder, é você aquela pessoa que efetivamente tem o controle da situação e quer fazer com que as coisas se resolvam. O utilizador do chapéu azul desempenha o papel de coordenação, desempenha o papel de articulação. Pode, inclusive, dizer o seguinte: nesse momento não é bom usar o chapéu preto. Vamos usar o chapéu amarelo agora para ver os pontos positivos dessa ideia. A descrição de Eduardo de Bono, e ele faz essa descrição, ele traz então algumas dessas considerações relativamente aos chapéus. Então, eu tenho o azul, a vista aérea, que é esse último que eu trouxe para a apreciação de vocês, que é o chapéu de controle, decisão sobre o processo. O chapéu branco, fatos, dados, informações, é um chapéu que é neutro, soma de todas as cores e, ao mesmo tempo, é um chapéu que traz algumas questões da base informacional. O verde, da criatividade, evolução, novas ideias, opções criativas e assim por diante. O chapéu preto, crítica, risco, cautela, os obstáculos. Chapéu vermelho, emoções, sentimentos, eu posso usar da minha intuição. Algumas vezes, para resolver conflitos, é fundamental que eu use da minha intuição. E o chapéu amarelo, lógica, visão positiva, viabilidade, benefícios. Todos esses chapéus, articuladamente, permitem que você, como pensador, possa auxiliar melhor as pessoas a resolver os seus conflitos. Veja, nós não estamos tratando de uma questão técnico-jurídica, nós estamos buscando agora, num pensamento criativo, e Eduardo de Bono, em termos de pensamento prático, é um excelente pensador para nos ajudar a pensar o conflito de uma maneira criativa, articulando esses chapéus. Dizem que tem alguns governantes que até hoje usam isso. Tem as salas de chapéu pensador, né? São os locais onde você senta com os seus subordinados, então esse governante senta com os seus secretários, com os seus ministros, e lá nessa sala ele articula, mapeia o pensamento de uma maneira a atingir os melhores resultados. É esse o nosso desafio, né? A partir da ideia do conflito que se desenvolve em espirais destrutivas, eu posso modificar as percepções, tratar de uma espiral construtiva, eu posso melhorar a forma de pensamento, articulando o meu pensamento, intencionalmente projetando uma solução mais criativa, uma solução que possa fazer com que as pessoas tragam os seus verdadeiros interesses, além da posição, além da lide, tragam a lide sociológica e, ao final, o conflito se resolva na sua integralidade. Esse é o nosso desafio. E agora,
quanto mais aumenta o conhecimento, mais aumenta a sua responsabilidade. Quanto mais você começa a conhecer que o conflito é natural das relações humanas, que existe uma pirâmide das necessidades e que o ser humano escala essas necessidades até chegar ao ápice dessa pirâmide, que é a autorrealização. Eu quero estar preocupado com a sua autorrealização, mas ao mesmo tempo fazer com que você, profissional, seja também o catalisador de boas soluções, ajudando o ser humano a resolver os seus conflitos. Esse é um grande desafio. Quanto mais aumenta a nossa responsabilidade, o nosso conhecimento, mais nós temos o desafio de fazer a diferença e a transformação na vida das pessoas. Esse é o nosso desafio, profissional da pós-modernidade, profissional da modernidade líquida. Depende de você encontrar as melhores soluções e orientar a solução pacífica dos conflitos. Vamos ver? Qual é o papel do profissional do direito? Se você agora sabe que o conflito é natural nas relações humanas, se você sabe que existe essa pirâmide das necessidades, se você tiver um conflito agora, a partir de agora, como que você deve se comportar? Qual que é o seu desafio em relação a isso? A proposta que eu faço é que você utilize como uma verdadeira oportunidade. Imagine que agora você é detentor de uma série de conhecimentos outros que você ainda não tinha, ou que se você já tinha, você melhorou e você agregou maiores conhecimentos e agora você tem um laboratório. Respira fundo, surgiu o conflito e você procure mudar a percepção inicial desse conflito. Procure analisar a partir da ferramenta da metáfora dos 6 chapéus, desempenhar o papel de um bom pensador, de um pensador inteligente, de um pensador que agora vai modificar a percepção do conflito e vai sair com soluções criativas, mais avançadas, que voltadas todas elas à ideia da pacificação social. Papel do profissional de serviços jurídicos, visualizar no conflito uma verdadeira oportunidade. Oportunidade de crescimento, de valorização, de reconhecimento e uma oportunidade para que todas as nossas relações sejam melhores a partir de agora. É grande o desafio? Sim. Mas o limite entre o possível e o impossível está na força, na vontade e na determinação que você, profissional, operador do direito, dedica a esse ideal. Esse é o nosso compromisso. Transformar a sociedade em uma sociedade mais fraterna, uma sociedade mais justa, uma sociedade mais pacífica, dando cumprimento àquele preâmbulo da Constituição da República de que o povo brasileiro, a sociedade brasileira, dentro do regime democrático, social de direito, é buscar a solução pacífica das controvérsias. O que nós vimos hoje foi muito importante. O que nós vimos hoje pode fazer a diferença na vida de um profissional bem-sucedido. Nós vimos hoje algumas situações que refogem um pouco a ideia do conhecimento técnico-jurídico, mas ao mesmo tempo albergam teorias de pensamento, teorias do conflito, envolve um pouquinho de filosofia, um pouquinho de sociologia, um pouco da própria comunicação. E isso pode fazer a diferença na vida dos profissionais. Vamos ver que, a partir da teoria do conflito, o conflito se desenvolve em espirais, você tem uma cadeia de ação e reação, que ela se desenvolve em espirais destrutivas, mas você, conhecedor desse processo, pode fazer com que essa espiral não seja destrutiva, que essa espiral seja construtiva. Você pode, a partir do conflito, encontrar no conflito um aspecto positivo que é uma oportunidade de melhorar as relações humanas. É uma oportunidade de auxiliar as pessoas a melhor se conhecer. É uma oportunidade de autoconhecimento e, ao mesmo tempo, de valorização do ser humano. Você aprender a ouvir as pessoas de uma maneira mais criativa, ajudando-as a perceber as suas necessidades, os seus interesses, a perceber que efetivamente a vida é feita de conflitos. Eu, distinguindo do ponto de vista técnico, lide
que é aquele fragmento do conflito levado à apreciação do Poder Judiciário. E que se eu resolver a lide, muitas vezes eu posso não resolver o conflito. Eu mato o processo, mas eu não resolvo o conflito. Por isso a importância de dar conhecimento sobre lide processual, aquilo que está nos autos de processo, aquilo que é apresentado como argumento em uma questão e aquilo que é o verdadeiro interesse dos seres humanos para satisfazer as suas necessidades. Mobilidade de resolução dos conflitos. Você, profissional, escritório de advocacia, cartórios, câmaras privadas, núcleos de práticas jurídicas, serviços gerais que possam ser colocados à disposição da população para que se encontre uma solução adequada. E ordenador dos seus pensamentos. Quem comanda os seus pensamentos é você, profissional. Você pode melhor articular o seu pensamento. A partir da base de informação, a partir de vestir um chapéu que analise os pontos críticos, mas também avalie os pontos positivos e negativos de uma mesma situação. O preto, pontos negativos, o amarelo, enfatize os pontos positivos. Verde da criatividade, azul do controle. Articulando os chapéus, você será o melhor pensador e, portanto, o melhor profissional para auxiliar as pessoas a resolver os seus conflitos. Os seus próprios conflitos e os conflitos das outras pessoas. Esse é o nosso desafio e a nossa segurança de que seremos realmente profissionais conectados com esse novo tempo, essa nova modernidade líquida ou essa pós-modernidade.